Olá pessoal, então, dando continuidade pessoal ao nosso projeto de estudo, né, nós vamos retomar aí ainda a fase inicial, fase introdutória, no que tange ao gerenciamento aí de escopo, gerenciamento e cronograma, perfeito? Então pessoal, os objetivos que iremos alcançar nesse nosso segundo encontro vai ser disseminar aí um pouco mais o conceito de projetos, mergulharmos um pouco mais nos grupos de processos. Nós vamos ressaltar, pessoal, a aplicação do gerenciamento de projetos nos negócios, ok? Vamos diferenciar aí duas frentes importantes: operações e projetos, e aí uma segunda diferenciação e conceituação, né? Falar um pouquinho sobre portfólios, programas e projetos. Tá? Esses serão os objetivos específicos desse nosso segundo encontro. Então, gente, vamos entender um pouco mais sobre o que é um projeto, tá? Então, mesmo sabendo que na antiguidade, pessoal, a gente não tinha, né, os conceitos estruturados que nós tivemos aí a partir da década de 70, com o advento do PMI e da primeira, né, versão do PMBOK Guide, nós entendemos, pessoal, que muitas entregas grandes têm uma relação íntima do que é um projeto. Tá? Então, a gente vai trazer alguns exemplos para que vocês façam essa conexão e esse comparativo do conceito de projetos que nós trazemos atualmente para o que já foi construído até então, né, as grandes entregas que foram feitas durante todo esse período aí, na sociedade, enfim, como um todo. Então, o que é que a gente traz primeiro, pessoal? A pirâmide de Gizé, né, uma das estruturas mais antigas aí, referência, né, lá no Egito Antigo, né, que inicialmente tinha como escopo, vejam, que estamos falando de escopo, tá? Já falando sobre o linguajar de projetos, né, de ser um edifício funerário, pessoal. Perfeito? Então, um conjunto integrado de construções que são que fica muito claro na nossa mente que é uma entrega importante e um destaque, né, para o cenário mundial, ok? Um outro empreendimento também importante, né, que é destaque por vários, com vários adjetivos, né, a muralha da China, né, remete aí a 220 a.C., lá no Império Chinês, né, que foi construído contra a invasão dos mongóis. Então, uma extensão aí de mais de 21 quilômetros, né, um dos maiores já realizados no mundo. Né? Então, também é uma referência importante, pessoal, no que se refere à entrega diferenciada. Né? A muralha da China. Percebam, entrega diferenciada, ok? Outro, outro marco histórico, pessoal, o Coliseu de Roma, lá na Itália, também um pouquinho antes ali, em 68 e 79 a.C., uma capacidade aí para em torno de 50 mil pessoas, uma obra em que tivemos a implementação da primeira vez do concreto, né, lá pelos romanos, na ocasião uma tecnologia totalmente nova, né, aí no reinado do imperador Vespasiano. Então, é também uma obra que marca, né, a história da humanidade. E aí, pessoal, fala-se que aí o Taj Mahal, né, que é uma obra aí lá na Índia, né, em torno de 1600, né, que também é classificado como patrimônio da humanidade, mas também é conhecida como a maior prova de amor do mundo, né, que o imperador lá na Índia fez para sua amada, né, joia do palácio. Então veja, pessoal, que entrega única. Isso também é um marco. Não é à toa que é patrimônio da humanidade. Certo, pessoal? Mas, gente, vamos imaginar o seguinte. Se o gerenciamento de projetos nasceu lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1969, próximo à década de 70. E esses grandes empreendimentos foram feitos muito lá atrás. Né? Que relação existe entre esses projetos? Esses grandes empreendimentos? A gente destaca aí, ó, singularidade, temporalidade e progressividade. Isso
São termos, pessoal, que são ímpares na definição de projetos. Existe um espaço de tempo, uns maiores, outros menores. São feitos de forma progressiva, são singulares, são únicos, exclusivos. Então eles têm essa característica. São comuns entre esses projetos. Certo? Então, a gente vai trazer algumas definições. Como eu falei para você, Ricardo Vargas, um dos nossos grandes nomes no gerenciamento de projetos brasileiro e de renome internacional. O que ele fala, pessoal? Eu vou fazer a leitura literal. Perfeito? Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos e qualidade. Vejam como ele delimita. E veja como fica claro, pessoal, que todas aquelas entregas têm uma íntima relação com a conceituação feita lá em 2016 pelo Ricardo Vargas. Ou seja, empreendimento não repetitivo. Não se faz o Taj Mahal. Pode fazer um parecido, mas outro como aquele não. Se faz o Muralha da China, também não. Tá? Ela começou a ser feita e terminou. O Coliseu, da mesma forma. Né? Existia um objetivo claro a ser feito naquela construção. Né? E vamos imaginar como é que eu vou definir que o Coliseu será feito. Primeiro, concreto. Opa, precisa ser com concreto. Então, uma premissa. Precisa ser um ambiente para 50 mil pessoas. Requisito. Outro requisito. Né? Que precisa ter um lapso de tempo. Vou gastar uma quantidade X de recursos. E que tem uma qualidade estabelecida. Então, entendo que a definição do Ricardo Vargas é muito feliz nesse sentido. Pessoal, NASA 2010, hein? O que a NASA fala sobre o que seria a definição de um projeto? Um investimento específico com metas, objetivos, requisitos, custo de ciclo de vida, um começo e um fim definido. Um projeto que produz produtos ou serviços novos ou revistos que tratam diretamente das necessidades estratégicas da organização. Olhe como está mais voltado para negócio, pessoal. Muito importante essa definição. Inicialmente, a gente percebe uma questão muito técnica, né, de escopo de projeto mesmo. Ou seja, é a definição de meta para atingir um objetivo conforme requisito. Isso é muito importante, pessoal. Notadamente, quando formos falar de escopo. Essa é a mola mestre do escopo. Requisito. Tá? E a segunda parte, pessoal, é muito mais voltado para, veja, negócio. Ó, produtos e serviços novos ou revistos que tratam de necessidades estratégicas da organização. Percebe? Um conceito muito interessante. E agora, pessoal, o que está preconizado, né, no PMBOK 2017. Lá é caracterizado e conceituado como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Pessoal, vamos relembrar os exemplos. Taj Mahal se enquadra nesse conceito? Tranquilamente. Muralha da China? Entendo que sim. O Coliseu, lá em Roma? As pirâmides do Egito? Pessoal, o esforço pode até durar muito tempo, mas ele tem, quando a gente fala de temporário, que tem início, meio e fim. É uma entrega específica. Tá? Então isso é muito claro em projeto. Tá? E ele é temporal. Ele entrou na operação, deixou de ser projeto. E ele vai criar, pessoal, um resultado único. Esses são resultados únicos. Vamos pensar, pessoal, numa linha de produção. Cria uma linha de produto novo. Um projeto. Quando o produto passa a ser produzido, entrou na operação.
Vou fazer uma intervenção para aumentar a capacidade de produção daquele produto. Opa, já estou fazendo uma intervenção maior, então aquilo é um projeto de ampliação. Percebe a diferença? Então isso é muito importante, pessoal. Deixa muito claro na nossa mente que a entrega ela é feita para mudar, vejam, ela muda o que nós tínhamos no cenário anterior, para um cenário novo, para uma entrega diferente, já que o resultado é único, o produto é único, ou o serviço é único. Então, pessoal, isso é muito importante, está claro na nossa mente a definição do projeto. Perfeito? Então, que apontamentos, pessoal, a gente faz sobre projetos? Que é importante reforçar nesses conceitos que trouxemos até então. Primeiro ponto, mais uma vez, pessoal, temporário. Mas suas entregas podem existir depois do encerramento do projeto. Sim, podem. Como nós falamos agora há pouco. Eu faço uma estrada, por exemplo, faço a entrega da estrada, ok? Mas eu posso ter outras ramificações. Eu posso ter algumas entregas que promovem um aprimoramento daquela entrega. Perfeito? Isso também serve, pessoal. Imagine que o Coliseu, quando foi feito, também não ficou 100% pronto. Tá? Mas as entregas incrementais fazem parte do projeto. Em pensar fases, pense em fases, como fica mais claro. Ok? Outro ponto importantíssimo, pessoal, que eu tenho uma grande, uma coisa que eu gosto muito, permitem criação de valor para o negócio. Isso é fundamental, pessoal. O que é valor? Não estou falando de preço, estou falando de valor. É outro cenário. O que é valor para um cliente? Às vezes, pessoal, o cliente nos quer uma entrega que inviabiliza, inclusive, um projeto. Não vale a pena fazer aquela entrega. O que o cliente está disposto a pagar não viabiliza o investimento a ser feito. Mas isso não é sempre. Né? O exemplo que eu gosto muito de utilizar é o exemplo da Apple, que ela criou necessidade em seus clientes. Tá? Então, cria valor. Isso é muito intangível. E você trabalhar com intangível é a grande sacada da questão, porque é aí que se agrega valor. Tem um colega que falava assim, um grande exemplo de valor. Ele falava, cara, por que roupa de criança é mais caro do que roupa de gente grande? Se eu uso menos pano. É porque valor. Que se agrega valor, se agrega algo sentimental àquilo, né? Então, por isso que se agrega tanto valor. Né? É nessa linha. Outro ponto importante, pessoal. São realizados para cumprir objetivos através de produção de entregas. Pessoal, gravem esse número, entregas. Perfeito? O que é que eu preciso entregar? O que eu preciso ofertar ao meu cliente? E eu posso também ter isso, pessoal, no âmbito interno da organização. Que entrega eu faço para os setores que eu tenho dentro da instituição? Que projetos precisam implementados no meu setor para que ele faça uma entrega melhor? Isso é fundamental. E reforço mais uma vez, pessoal, que os projetos impulsionam mudanças. O gestor de projetos, antes de ser GP, gerente de projetos, ele é agente de mudanças. Ele vai levar a organização de um patamar X para um patamar Y. Seja de participação de mercado, seja de satisfação do cliente, seja de rentabilidade, seja de retorno do seu patrimônio líquido. Então, o projeto vem para promover, como eu falei no nosso encontro anterior, vai mexer no status quo. Vai dar o crash que a organização precisa. Isso é muito importante. Então, esses apontamentos, pessoal, são fundamentais para o nosso desenvolvimento do nosso trabalho aqui de estudos, ok? Agora a gente vai falar de gerenciamento de projetos. Né? O que é isso? Falamos de projetos, agora é como eu gerencio o projeto. O PMBOK Guide ele nos traz um conceito que é o seguinte: gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos. Ressalto:
requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriada dos 49 processos de gerenciamento, logicamente agrupados em 5 grupos de processos. Destaque, pessoal, esse primeiro item, essa primeira parte do gerenciamento, que faz menção a muitos conceitos da administração. Quando a gente fala de, por exemplo, gestão de pessoas, que fala do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. O que é que a gente traz no projeto, na definição do gerenciamento, a aplicação de conhecimento, habilidade, aqui a gente traz ferramenta e técnica. E veja, pessoal, para atender aos requisitos de quem? Do cliente, pessoal. Do patrocinador. Tá? Então, você faz uma entrega para atender a necessidade de alguém. Então, isso é fundamental. Isso é muito importante. Né? Então, ter conhecimento, pessoal, entender quais são os conhecimentos que o gerenciamento do projeto nos traz, que habilidades eu preciso ter e que ferramentas e técnicas utilizar. Lembra da caixa de ferramenta? Lembra que eu vou lá no PMBOK Guide, sexta edição, vou pegar as ferramentas e técnicas que lá tem, que lá existem, e vou aplicar na minha instituição, na minha organização. Isso é muito importante. Ok, pessoal? Tranquilo até então? Beleza. Nós vimos, pessoal, no nosso último encontro, os grupos de processo, nessa sequência estruturada de forma lógica. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Perfeito? O que é que nós vamos fazer agora, gente? Vamos mergulhar um pouco nos grupos de processo. O que cada grupo de processo desse nos traz? Tá? Que tipo de conceito ou que tipo de entrega a gente vai identificar nesses grupos? Né? Existem alguns estudiosos, né, que inclusive propõem algumas mudanças para o próximo, né, versão do Guia PMBOK, mudando um pouco os grupos de processo. Vamos, quando sair, né, o próximo guia, se a gente vai ter isso materializado, tá? Mas, pessoal, a gente vai perceber que nós temos um PDCA aí importante de gestão de projetos. Perfeito? Então, pessoal, na iniciação, o que é que nós temos na iniciação? Marca, pessoal, a criação da ideia, a germinação dessa ideia, né? E o patrocinador legitima, né, naquele momento, o gestor do projeto e aprova o início daquela iniciativa. Perfeito? Então, existem algumas fases anteriores, pessoal, até que o projeto entre no processo de seleção estruturado. Quando a gente for falar de portfólio, quando formos falar de seleção de projetos, a gente vai entender de forma mais clara. Mas, o que pode destacar nesse momento é que o termo de abertura do projeto, o TAP, perfeito? Que pode ser um Canvas também, pessoal. Ok? Que vai ter os principais itens que precisam conter num termo de abertura de projeto. Quais são os requisitos, quais são as premissas, quais são os recursos, enfim. Tá? Então, todos esses itens que constam ou Canvas ou no termo de abertura vão fazer a ideia inicial do projeto. Beleza? Então, como item 2, identificação de necessidades e oportunidades. Muito importante. Tradução das oportunidades em projetos e determina as estratégias dos objetivos e metas a alcançar. Então, pessoal, essa é a fase inicial. Perfeito? Tive a ideia, passo por um processo de seleção e lá eu identifico as partes interessadas. Quem são as partes que têm interesse no projeto? Né? Qual vai ser o custo inicial? Qual o tempo? Isso de forma ainda, pessoal, muito de alto nível, perfeito? Então, nessa linha. A iniciação, como o próprio nome fala, trata dessas estruturas, né? Desses pontos importantes para o início do projeto. No planejamento, pessoal, não é à toa, gente, que lá naquela figura do PMBOK Guide,
né, do próprio livro do Ricardo Vargas, ele nos traz, né, aquela figura por grupo de processo. E a gente percebe de forma muito clara que o planejamento corresponde a mais de 50% dos grupos de processo. Mas por que, pessoal? Tudo tem uma lógica, gente. Tudo tem uma lógica. A gente entende que o planejar tem uma importância tão diferenciada, né, de tentar prever todas as situações, mesmo que, pessoal, prever o futuro é muito complexo, sabemos disso. Mas a ideia é mitigar, né, a ocorrência de riscos que possam impactar negativamente o projeto. Por isso que planejamento tem tantas, representa né, tem uma representatividade maior do que os outros processos. Ok, pessoal, tranquilo até então. Então é isso. Então, como tópicos, o que a gente destaca, né, que as avaliações para planejar e manter uma estrutura de trabalho para viabilizar a operação do projeto. Perfeito? Então, está muito alinhado no que eu vou fazer para alcançar esses objetivos. Nos traz um detalhamento, pessoal, importante sobre as metas a serem perseguidas. Né? No planejamento eu defino, pessoal, o trabalho que eu vou fazer, o tempo que eu vou gastar, né? Quais os requisitos de qualidade que terão, não é? Quais são os riscos, gente. Muito importante. Quais são os recursos que eu vou ter que trabalhar. Né? Então, toda uma programação de atividades, né, que vão me levar à execução e ao monitoramento e controle dessa execução. Tá, pessoal? Então, o planejamento, ele perpassa praticamente por duas áreas de conhecimento. Não temos apenas ali basicamente, perdão, todas as áreas de conhecimento estão preconizadas no planejamento. Tá? Ok? Vamos lá. Na execução, gente, o que é que nós temos na execução? O problema já fala, é executar aquilo que foi planejado, é colocar em prática, né, tudo que foi pensado na concepção do projeto. Seja de trabalho a ser realizado, seja de cronograma, de atividades que já foram pensadas, né? Seja da qualidade daquela entrega que foi preconizada, de que forma eu preciso entregar. Né? Se o risco está acontecendo e que ou se eu vou aceitar, mitigar ou não aquele risco. Percebe, gente? Então, na execução, isso tudo está acontecendo. Então, o envolvimento das pessoas para a materialização, pessoal, do plano e entregar os produtos e serviços, seus resultados únicos. A execução daquelas tarefas, pessoal, que foram programadas lá. No cronograma, a gente vai ver muito claramente que, ou através do Gantt, ou de qualquer outra ferramenta de gestão de cronograma, pessoal. Beleza? A ideia é estarmos sempre executando aquilo que foi programado. Se eu vou utilizar Scrum, né, como numa pegada mais ágil, né, que independente de como eu vou fazer, eu preciso fazer a entrega, né, então isso nos traz essa clareza. Utilizar a comunicação para promover a interação necessária à execução do projeto. Tá, gente? Então, para executar bem, eu preciso interagir bem, interagir melhor para fazer entregas diferenciadas. Então, isso é fundamental. Monitoramento e controle. Ou seja, eu estou fazendo e estou monitorando se aquilo que eu estou fazendo está conforme planejado. Vejam que relação, né, de, de âncora, vamos pensar assim. Né? Então, quais são os destaques, pessoal? Vamos lá. Garantir o alcance dos objetivos do projeto, no que eu estou monitorando e controlando. Eu avalio o progresso das iniciativas, como é que elas estão andando, né? Como é que elas estão avançando. Tá? Que ações corretivas ou preventivas eu preciso fazer para garantir que o projeto continue no tempo, no custo e na qualidade que foi pensada. Isso é monitorar, pessoal, e controlar. Perfeito? Eu acho que um dos pontos cruciais, pessoal, nesse grupo de processo é o grupo 4. Tá? Que é identificar e gerenciar as mudanças.
por isso, pessoal, que nós vamos entender e estudar que no gerenciamento do escopo, isso é um item muito importante. Muitas das vezes, nós temos projetos em que nada é escrito, tá? Nada está formatado, nada está formalizado, e se pediu a entrega de um projeto X. No meio, não, vamos mudar esse projeto para esse sentido. Pessoal, às vezes o custo daquela implementação inviabiliza o projeto. Percebem? E outra coisa, muitas das vezes acontece de quando dá algum problema no projeto, dizer quem foi que autorizou essa situação, quem foi que autorizou essa compra, quem foi que autorizou essa contratação. Mas o que eu disse que o projeto deveria ser, não é isso não. Onde isso está escrito, pessoal? Onde as partes foram envolvidas para discutir o projeto? E aí, pessoal, não estou falando de ser burocrático. Estou falando que é importante existir, né, um fluxo de processo que garanta que o escopo foi bem validado, que o escopo foi realmente bem pensado e que a execução é com base no escopo, nas entregas que precisam ser feitas. E muitas das mudanças acontecem por vários fatores, em que inclusive tem alguns interesses escusos. Isso é importante ressaltar também, pessoal. Ok? Então, às vezes existem pessoas que são, e você vai ficar muito claro quando nós vamos estudar as partes interessadas, que tem pessoas que têm poder e influência, que apoiam um projeto, como também pessoas que têm poder e influência que desaprovam o projeto. A, B ou C. Isso é claro, pessoal. Então, geralmente, o que essas empresas fazem, na verdade, os escritórios de projetos fazem, os PMOs fazem para mitigar esse tipo de problema. Criam um comitê de mudança. As pessoas da alta gestão, para que elas possam identificar e observar os impactos que aquelas mudanças trazem no projeto e na organização. Mais uma vez, reforço. Algum tipo de mudança pode inviabilizar um projeto. Perfeito, pessoal? Então isso é muito importante. E aí, pessoal, como quinto tópico, a gente traz aí que gerenciar, né? Se as linhas de base, outro termo de gestão de projetos, baseline, linha de base, está sendo respeitada, pessoal. Qualidade, cronograma, recurso e custo. Então isso é fundamental, pessoal. Estar observando esses impactos, né? essas mudanças e acompanhando. Esse acompanhamento. Se o cronograma sai da linha, ele vai empurrar o projeto todo lá para frente. Se você não conseguir trazer alguma atividade, antecipar ou fazer em paralelo. Uma das técnicas em gestão de cronogramas que nós vamos ver. Todavia, é importante, pessoal, termos muito claro isso, tá? Para podermos fazer a gestão adequada do projeto. E, pessoal, como última fase, né, do grupo de processo, aí a gente traz o encerramento. Né, que nada mais é, pessoal, que a formalização do aceito do projeto. Ou seja, o teu cliente está aceitando que aquela entrega foi realizada a contento. E nesse processo, nesses finais, o que é que você faz? Elaboração de relatórios, desmobiliza a equipe, né, e faço o registro, pessoal, de lições aprendidas. O que eu aprendo com esse projeto? Isso é fonte, pessoal, para N outros projetos. A gente vai falar sobre, né, sobre temas que nós não sabemos como implementar, e a gente vai buscar como benchmark projetos similares, lições aprendidas, que pode ser fora, que pode ser de especialistas técnicos sobre aquela temática, sobre aquele assunto, que possa dar contribuições importantes nesse sentido. Então, pessoal, o encerramento serve para a gente deixar internalizado na organização esse conhecimento. Para que o conhecimento não fique na pessoa, a pessoa vai embora, depois você não sabe o que aconteceu, como foi feito, quais foram os fornecedores que melhor entregaram para ti. Né? Então, isso é muito importante. No encerramento, a gente tem muito claro essa situação.
Ok, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Como é que se dá, pessoal, uma aplicação prática de gerenciamento de projetos? Como é que isso acontece? Então nós temos, pessoal, de situações mais, né, simples às mais complexas. Imagine, instalação de uma nova planta industrial. É uma indústria, pessoal. Então isso é um grande projeto. Um grande projeto. Lançamento de um novo produto ou serviço. Talvez a gente possa até entender que não é tão complexo como uma planta, né? Mas a gente perguntar ao cliente com uma base importante, quanto ele está disposto a pagar por aquele produto ou serviço. E ter o esforço criativo de fazê-lo é um esforço importante. Implantação do sistema de TI. Quantos, pessoal? Quantas empresas não sofrem com sistematização de TI? Mas sabemos também que essa é uma realidade que as empresas não têm como fugir delas. Sistema de vendas integradas às redes sociais, por exemplo, é uma coisa que não tem para correr. Qual é o gosto do meu cliente? Como é que é a jornada do cliente dentro da minha instituição? Então, pessoal, isso é muito importante e fundamental nesse processo. Construção de uma casa, outro projeto. Aí você vê, elaboração de um plano de marketing é um projeto, pessoal, tem início, meio e fim. Vai fazer uma entrega específica? É disso que a gente fala. Olha, reestruturação de um setor, de coisas mais simples às mais complexas. Um plano de carreira, pessoal. Você está falando de um plano de ação. Pessoal, um projeto o que vai definir é a complexidade de um plano de ação, por exemplo. É disso que a gente está falando. Ok? E onde eu posso aplicar, pessoal? Que, não, mais uma vez, não se limita a isso. Engenharia e construção civil, petróleo e gás, tecnologia da informação, estratégia militar, defesa nacional, política, administração de empresas, pesquisa e desenvolvimento, manutenção pessoal. Vejam o leque de possibilidades. E aí, pessoal, vou fazer um reforço com vocês. O porquê eu escolhi o gerenciamento de projetos para enveredar essa carreira. Gente, o que é que a gente percebeu? O que é que vem se percebendo, né? A gente viu aí, então, muito em fala na indústria 4.0, nas grandes mudanças, na internet das coisas, enfim. Um monte de tecnologia nova aí que está vindo para revolucionar o nosso futuro. Ok? E alguns estudos apontam que os nossos filhos, né, trabalham em profissões que não existirão, que quando elas existirem, na verdade, trabalharão em funções que elas não estudaram para essas novas funções, que elas existirão só lá no futuro. Vejam que como a coisa é até complexa. Como é que eu vou estar numa atividade que lá na frente vai existir, que hoje não tem, e eu não estou sendo preparado para ela? Percebe? A mudança acontecendo, que é a única coisa certa que a gente sabe, a mudança. Em um desses estudos, pessoal, algumas profissões foram topificadas como as que mais cairão. Ou seja, a demanda de serviço vai cair consideravelmente porque a máquina vai fazer. Não vai deixar de existir, mas vai cair muito demanda. E a minha profissão estava no meio delas. Então lá em 2012 eu comecei a pensar assim, qual é a atividade que eu observo que eu poderia ter uma frente de trabalho, pessoal. Trabalho. Tá? E que poderia abrir o leque. E para mim foi muito claro que, na minha condição naquela ocasião, a gestão de projetos encaixava perfeitamente. Porque você pode estar fazendo um projeto em qualquer ramo ou segmento de negócio. Seja na educação, seja na saúde, né, seja na política, né, seja no governo. Então, pessoal, tudo você consegue aplicar. Então, esse foi um ponto importante que
me chamou a atenção e fez com que eu enveredasse para essa área e que estou até hoje. Perfeito, pessoal? Tranquilo até então? O que a gente fala, pessoal, do ciclo de vida do projeto? Nada mais é, pessoal, das fases de execução, que elas estão muito entrelaçadas com, a gente viu lá, com os grupos de processo. A gente fala da iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Essa linha pontilhada, pessoal, ela reforça e ratifica esse ponto que eu trago para vocês. É base lógica. Planejo, o grande esforço está na execução. Veja, na execução. O grande esforço está lá. É importante ficar isso muito claro, pessoal. Tá? Mas basicamente, gente, o que a gente tem? Vejam, o termo, o ponto ali, ó, depois do início do projeto, o termo de abertura. Você tem um canvas ali, que funciona como termo de abertura. Depois eu falo do plano de gerenciamento do projeto. Pessoal, quando eu falo do plano de gerenciamento do projeto, eu estou falando do plano de gerenciamento de cada área de conhecimento. Ok? Então é nessa linha que a gente traz para vocês. E aí, pessoal, as entregas realizadas na linha do tempo e o seu devido arquivamento com suas lições aprendidas. Perfeito, gente? Tranquilo até então? E, pessoal, uma coisa que não ficava muito claro para mim no começo é que eu achava que as interações de grupos eram como caixinhas. Né? Eu faço aqui e entrego para a próxima e a coisa vai acontecendo e elas não se interligam, mas se interligam e muito, pessoal. Certo? Então vejam que cada gráfico, cada linha dessa se refere a cada grupo de processo. Aí vamos lá, começando pela iniciação. Comecei a iniciar, fechei o que precisava, praticamente encerro. Possa ser, pessoal, que eu precise revisitar isso. Por isso que a linha pontilhada continua. E está lá quase no final para depois ela encerrar. O que eu faço na iniciação? Eu identifico parte interessada e observo o termo de abertura. São esses dois pontos que eu faço no processo de iniciação. Perfeito? Mas eu posso revisitar. Vamos, pessoal, para o de planejamento, que é a linha mais que não é pontilhada. Veja que ele tem um nível de esforço importante e, obviamente, antes de terminar, ele se encerra, porque eu não vou fazer eternamente planejamento. Mas possa ser, pessoal, que como eu tenho aí boa parte, né, na verdade a maior parte dos grupos de processo na área de planejamento, que quando eu termino um, eu preciso já, opa, alguma coisa já mudou. Preciso revisitar e adaptar a essa nova realidade. Né? E uma coisa que eu também ficava muito reflexivo. Caramba, como é que eu estou planejando e executando ao mesmo tempo? Sim, claro. Meu projeto está começando, pessoal. As mudanças vão acontecendo, a gente vai estruturando, vai remodelando o projeto até que a entrega seja feita. É isso. O que é que a gente traz, pessoal, de importante e que nós destacamos nesse momento? É que esses grupos de processos, eles têm um quê de adaptabilidade muito forte. Veja, relações entre processos e constante avaliação, pessoal. Isso é fundamental, ter essa perspectiva e essa visão, porque é dessa forma que acontece na prática. Tá? A coisa não é estanque. Não são caixinhas que uma termina, começa a outra termina, começa a outra. Não é cartesiano. Ela é multifatorial. Né? Estou em constante avaliação. Então isso é uma coisa muito interessante que a gente percebe, pessoal, no gerenciamento de projetos. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre projetos e operações. Nós falamos um pouco no nosso último encontro sobre essas situações. Mas percebam que os projetos, pessoal, a gente falou, são temporários, geram resultados únicos, têm um grau de incerteza importante e são materializados pelas entregas. A operação não, pessoal, a operação é contínua e vai gerando valor para o negócio no decorrer do tempo. São permanentes. Começo, meio e fim, não é um projeto, não é como um projeto que tem essa característica. E sim ele é a linha contínua.
Tranquilo, gente? Ó, de grande repetição, de baixa variabilidade. Isso é a operação. Ok? E o que entra no início, você sabe o que vai sair no final. Não quer dizer que no projeto você não tem essa previsibilidade. Mas imagina, pessoal, vou trazer um exemplo novamente, da linha de produção, por exemplo, da Dell. A concepção do produto ou do projeto, né, ela se caracteriza pela entrega. Então, o primeiro Ultrabook da Dell, fino, né, e mais potente. A entrega desse Ultrabook é a entrega do projeto. Agora, entrei na linha de produção para fazer os Ultrabooks. Já não é mais projeto, é operação. Percebe? Pode ser conceituado dizendo assim, mas cada um é um projeto único e específico. É igual, é contínuo, então é operação, não é novo. Então é disso que a gente fala, tá, pessoal? Então, pensa também numa linha de produção de uma fábrica. Esse é um exemplo também muito clássico. A fábrica vai me entregar o produto XPTO aí, qualquer um. A implementação do Nado Fabril é um grande projeto, ou programa, ou pode fazer parte de um portfólio. Certo? O que a gente observa? Quando a planta é entregue e eu começo a fazer a produção daquele produto, eu entrei na operação. Então esse é o exemplo mais clássico, pessoal, que a gente tem. A grande questão é, os recursos que estão nas operações e no projeto, eles concorrem, a depender da cultura da instituição. Se for uma empresa projetizada, como são geralmente as empresas de tecnologia, a gente não tem essa situação. Na operação, você vai implementar um projeto, você traz pessoa da operação para estar atuando contigo. Então isso concorre com, com os projetos. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, pessoal, a gente fala um pouquinho de portfólios, programas e projetos. O que é portfólio, gente? É a forma que eu seleciono e priorizo os programas e os projetos que vão atingir as metas estratégicas da organização. É o portfólio maior. Para que eu possa tê-lo de forma temática, tematizado, por clientes, né? No BSC por processos internos. Tá? Eu posso ter uma gama de segmentações importantes para um portfólio. O que é programa, pessoal? Programas são projetos relacionados, que também servem e apoiam as metas institucionais, mas são programas, mas são projetos que têm relacionamento entre si. Os projetos vamos pensar na perspectiva do BSC, cliente e mercado, que atingem ao alcance desse objetivo de clientes e mercado. Só que nós temos projetos, pessoal, a gente viu lá de estruturação diária, que tem outra conotação. Fazem parte do portfólio, mas não têm afinidade entre si. Então eles não fazem parte do programa, mas fazem parte do portfólio. Ok? E os projetos, pessoal? Como a gente já sabe o conceito, é aquele esforço temporário, com início, meio e fim, que aí apoia, né, o alcance de um objetivo. Então, basicamente, pessoal, projeto é o menor nível, o programa é um conjunto de projetos, né, que tem relacionamento entre si, e portfólio é o conjunto de todos os projetos ou programas que a instituição, né, selecionou para aquele período conforme seu modelo de gestão estratégica. Ok, pessoal? Então, esses são conceitos importantes que precisam estar muito claros na nossa mente. Ok? Então, gente, finalizando esse nosso segundo encontro, né, nós concluímos nessa segunda etapa e a gente traz para vocês, pessoal, alguns tópicos que nós tratamos, perfeito? Conceituamos os projetos, né, com aqueles ícones, né, da nossa história que foram marcos importantes na sociedade. Conceituamos projetos com nosso conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas, né, para que a gente possa materializar os grupos de entregas e os processos. Falamos da aplicação dos projetos, né, dos grandes leques de opções que nós temos para aplicação, de gerenciamento de projetos, né, que dão base importante aí de trabalho para todos os segmentos de negócio que nós temos aí nas empresas.
Falamos aí das diferenças de projetos e operações, a concorrência que há entre os recursos. Né? Os projetos têm início, meio e fim, a operação está na continuidade, na perpetuação, né? Da produção daquele produto, meio serviço. E por fim, nós falamos aí, pessoal, de programas, de portfólios e de projetos. Portfólio sendo o guarda-chuva maior, né, de programas e projetos que fazem parte, né, e que tem um processo de seleção para entrega de valor para a instituição. Os programas, que são os projetos que têm relacionamento e afinidade entre si. Perfeito? E o projeto, pessoal, que é a entrega, né, de um produto ou serviço específico. Então, pessoal, a gente encerra, né, essa segunda etapa. Agradece aí a vocês, né, e que a gente espera que vocês tenham um bom conhecimento aí, consigam absorver de forma assertiva, né, essa transferência que a gente está fazendo. Um grande abraço, até a próxima.